Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre limites infinitos. Vamos lá? Bom pessoal, então inicialmente relembrando o que a gente falou em uma das aulas, acho que a primeira aula a respeito de limites, eu falei para vocês o seguinte: quando você quiser calcular o limite de f de x quando x tende a A, você deve proceder assim. Inicialmente você deve substituir o x por A. Substitui o x por A. Se ao substituir o x por A você obtiver um número real, esse número real vai ser o limite procurado. Então, substituir o x por A, obtive um número real, verdade? Esse número real vai ser o limite procurado. Muito bem, substituir o x por A, obtive o zero sobre zero, que é uma indeterminação. O que nós combinamos? Quando você obtiver o zero sobre zero, você procura fazer uma manipulação algébrica a fim de sumir com essa indeterminação e aí tentar calcular o limite. Ao sumir com a indeterminação, pessoal, não significa que o limite necessariamente vai existir, tá bom? Bom, o que mais pode acontecer? Pode acontecer de, ao substituirmos x, obtermos uma fração tal que no numerador a gente tem um número diferente de zero e no denominador a gente tem um zero. Tá? Esse foi um outro caso, né? Ao substituir o x por A, você obtém no numerador um número diferente de zero e no denominador o zero. Tá? É para esse tipo de limite que a gente vai olhar hoje, pessoal. Olha, aqueles limites em que ao substituirmos x por A, você obtém no numerador um número diferente de zero e no denominador o zero. São os chamados limites infinitos. Tudo bem? Para eles que a gente vai estar olhando. Bom, então, inicialmente, considere a função f de x igual a 1 sobre x menos 3. f de x igual a 1 sobre x menos 3. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito de limite de f de x quando x tende a 3. Observe que a gente está exatamente no contexto número diferente de zero no numerador e zero no denominador. Observe, quando você substitui o x por 3, aqui você vai obter 1 sobre 0. Tudo bem? A fim da gente falar um pouquinho, né, desse limite, da gente estudar o comportamento da função quando x tende a 3, inicialmente vamos verificar qual é o comportamento da função quando x se aproxima de 3 por valores menores do que 3 e depois por valores maiores do que 3. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer x se aproximar de 3 por valores menores do que 3? Ou seja, vamos calcular inicialmente, por exemplo, o f de 2,95. Como é que a gente calcula o f de 2,95? Assim, ó, você vem aqui na lei de associação e substitui o x por 2,95. Aí você obtém, ó, 1 sobre 2,95 menos 3, que é igual a 1 sobre 2,95 menos 3 vai dar menos 0,05. Isso é igual 1 dividido por menos 0,05 vai dar menos 20. Menos 20. Então, observe, eu tomei um valor aqui para x bem próximo de 3 e menor do que 3. Vou pegar um mais próximo ainda, por exemplo, o 2,999. Vou calcular sua imagem, olha. f de 2,999. O que é o f de 2,999? É 1 sobre 2,999 menos 3, fazendo bem devagar, com todos os detalhes, para que todos acompanhem, tá bom? Isso vai ser igual a 1 sobre 2,999 menos 3, vai dar menos 0,001. E 1 dividido por menos 0,001 vai ser menos 1.000. Então tem aqui, ó, menos 1.000. Só mais um valor, só mais um valor. Vamos pegar um mais próximo ainda de 3, porém menor do que 3. Quem sabe o 2,9.999? Então é 2,9.999. Vou calcular a imagem desse valor. Vai ser o quê? 1 sobre 2,9.999 menos 3. Ou seja, isso vai ser igual a 1 sobre
O 2,9.999 menos 3, isso vai dar quanto? Menos 0,0001. E 1 dividido por esse valor, pessoal, vai dar menos 10 mil. Menos 10 mil. Pronto, já dá para a gente verificar o que está acontecendo aqui. Olha só, pessoal. Vê se você concorda comigo. Quando x, o que eu fiz aqui? Eu fiz x se aproximar de 3 por valores menores do que 3, né? Então, quando x se aproxima de 3 por valores menores do que 3, olha as imagens desse x, o que está acontecendo? Menos 20, menos 1.000, menos 10 mil. As imagens desses x estão decrescendo sem limite. Não existe limite para o decréscimo dos valores, na verdade? Então, o que está acontecendo? Quando x se aproxima de 3 por valores menores do que 3, as imagens desses x estão decrescendo sem limite. Quando isso acontecer, a gente escreve o seguinte, ó, a gente escreve assim, que o limite de f de x, quando x tende a 3 menos, ou seja, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual a menos infinito. Excelente. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vale a pena destacar que o infinito não é número, tá? Nada de operar com o infinito. Ah, menos infinito mais 2 infinito, vai dar 1 infinito. Não é isso. Isso não é número. É só uma notação, é só uma escrita para dizer que quando o x se aproxima de 3 por valores menores do que 3, as imagens desse x decrescem sem limite. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte agora, vamos verificar qual é o comportamento da função quando x se aproxima de 3 por valores maiores do que 3 agora, tá? Deixa eu dividir o quadro aqui. Temos que organizar, não é verdade? Excelente. Vou pegar agora alguns valores de x maiores do que 3. Por exemplo, o 3,05 e vou calcular sua imagem. Ó, vou calcular a imagem de 3,05. F de 3,05. Como é que a gente calcula? A gente vem na lei de associação e substitui o x por 3,05. Isso vai ser 1 sobre 3,05 menos 3, ou seja, 1 sobre 3,05 menos 3 vai dar 0,05. E 1 dividido por 0,05 vai dar 20. Excelente. Vou pegar um mais próximo de 3, porém maior do que 3. Por exemplo, 3,001. E vou calcular sua imagem. Ó, f de 3,001. O que vai ser isso? 1 sobre 3,001 menos 3. Ou seja, isso é 1 sobre 0,001, né? E isso dá quanto? Isso vai dar 1.000, né? Vai dar 1.000. Excelente. Só mais um para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, 3,0001 e vamos calcular sua imagem. Ó. Calcular a imagem de 3,0001. O que vai ser isso? 1 sobre 3,0001 menos 3. E 3,0001 menos 3 vai dar o quê? 0,0001, né? 1 sobre 0,0001, cuja divisão aqui vai dar 10.000. 10.000, excelente. Pronto, já dá para a gente analisar o que está acontecendo, não é verdade? O que a gente está observando aqui? A gente está observando que quando x se aproxima de 3, agora por valores maiores do que 3, as imagens desse x estão crescendo sem limite. Aqui as imagens estão decrescendo sem limite. As imagens aqui estão crescendo sem limite. Observe, ó, 20, 1.000, 10.000, aqui estava decrescendo. Menos 20, menos 1.000, menos 10.000, tudo bem? Então, x se aproximando de 3 por valores maiores do que 3, as imagens desse x estão crescendo sem limite. Quando isso acontecer, a gente escreve o seguinte, que limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, é igual a mais infinito. Novamente, pessoal, infinito aqui
não é número, tá, pessoal? Infinito não é número. Nada de operar com infinito. Isso aqui só está te dizendo que quando eu faço x se aproximar de 3 por valores maiores do que 3, as imagens desses x crescem sem limite, conforme você está observando, tá bom? Algumas observações. Na verdade, duas observações. A primeira é a seguinte, pessoal, olha só. Se limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, for igual, por exemplo, a mais infinito, e limite de f de x, quando x tende a pela direita, for também igual a mais infinito, né? Quando os laterais existirem, né, e forem ou mais infinito ou menos infinito, a gente vai dizer que o limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito, tá? Isso aqui, ó, que o limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito. Bom, e a observação 2 considerando o menos infinito, tá? Ó, observação 2, considerando aí o menos infinito. Se limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, for menos infinito, e limite de f de x, quando x tende a pela direita, também for menos infinito, a gente vai dizer que o limite de f de x quando x tende a é igual a menos infinito. Tudo bem, pessoal? Limites infinitos. Vamos fazer alguns exemplos agora? Vamos lá? Bom, pessoal, para a gente calcular limites infinitos, a gente vai usar esse esqueminha aqui, olha, que eu já vou te explicar. Ele quer dizer para a gente o seguinte, esse esquema, se você quiser calcular o limite de f de x quando x tende a por valores menores do que a ou por valores maiores do que a. Bom, aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer x se aproximar de a, por valores menores do que a ou por valores maiores do que a. Se ao fazermos x se aproximar de a, por valores menores ou maiores do que a gente obtiver uma fração tal que o numerador dessa fração se aproxima de um número positivo, ou é um número positivo, e o denominador se aproxima de zero mais, quer dizer, de zero por valores maiores do que zero, o resultado é mais infinito. O limite é mais infinito, tudo bem? Se ao fazermos x se aproximar de a por valores maiores ou menores do que a, eu obtiver uma fração tal que o numerador se aproxima de um número positivo, ou é um número positivo, e o denominador se aproxima de zero menos, ou seja, se aproxima de zero por valores menores do que zero, por valores negativos. Então o limite é menos infinito. Analogamente os outros casos aqui. A gente observa, pessoal, que meio que funciona a regra de sinal, na verdade, ó, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos e menos com menos mais. Tá bem? Então essa é a ideia. Quero calcular o limite de f de x quando x tende a por valores menores do que a ou por valores maiores do que a. Como é que você deve proceder? Faz x se aproximar de a por valores menores ou maiores, né? E aí, se você obtiver uma fração tal que o numerador se aproxima de um número positivo, por exemplo, e o denominador se aproxima de zero por valores positivos, a gente vai estar nesse caso, o limite é mais infinito. Vamos à prática então, né? Vamos lá. Bom, no item A, eu quero calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda de 1 sobre x menos 1 ao cubo. Como eu estou fazendo, considerando aqui o limite à esquerda, x tendendo a 1 pela esquerda, significa que o x é menor do que 1, não é verdade? E está próximo de 1. Se x é menor do que 1 e está próximo de 1, significa que o x menos 1 é menor do que 0 e está próximo de 0. Então, essa quantidade aqui, olha, está próximo de 0 e é menor do que 0. Bom, e aí quando você eleva um número negativo ao cubo, ele continua negativo, não é verdade? Então, isso significa que o x menos 1 ao cubo está próximo de 0 e é menor do que 0. Então, em qual contexto que eu estou, pessoal? Olha só.
eu tenho aqui uma fração, tal que o numerador é positivo e o denominador está se aproximando de zero por valores menores do que zero. Então, nesse caso aqui, ó, na verdade, positivo sobre negativo, vai dar menos infinito. Excelente. Limite à direita agora. Limite quando x tende a 1 pela direita de 1 sobre x menos 1 ao cubo. Nesse caso, como o limite é à direita, o x é maior do que 1. X é maior do que 1 e está próximo de 1. Bom, se isso acontece, o x menos 1 é maior do que 0 e está próximo de 0. Bom, aí quando eu... E é um número positivo, né? Quando eu elevo um número positivo ao cubo, ele continua positivo, né? Então, o x menos 1 ao cubo está próximo de 0 e é positivo. O que está acontecendo? Eu tenho um numerador, um número positivo e o denominador está se aproximando de zero por valores maiores do que zero. Opa, então eu estou no primeiro caso, né? Mais infinito. Excelente, excelente. Bom, e aí o item C, pessoal, olha, observe que os limites laterais são diferentes. Um é menos infinito, outro é mais infinito. Aí esse limite C aqui não existe, né? Você vai abusar da escrita e escrever, ó, igual a não existe. Excelente. Bom, item D. Limite quando x tende a 2 pela esquerda de x sobre x menos 2 elevado a 4. Como é o limite à esquerda, significa que o x é menor do que 2 e está próximo de 2. Bom, se o x é menor do que 2 e está próximo de 2, então x menos 2 é menor do que 0 e está próximo de 0. Vamos elevar a quarta potência? Observe que eu tenho um número negativo, não é verdade? Elevado à quarta potência fica positivo. Então aqui, ó, o x menos 2 elevado a 4 está próximo de 0 e é maior do que 0. Bom, então vamos pensar, olha o que está acontecendo. Eu estou fazendo x se aproximar de 2. Então o numerador aqui se aproxima de 2, que é um número positivo. E o denominador está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0. Tudo bem? Então vou estar nesse caso aqui, na verdade, isso vai ser mais infinito. Excelente. Agora o limite à direita, né? Limite quando x tende a 2 pela direita de x sobre x menos 2 elevado a 4. Como eu estou fazendo x tender a 2 pela direita, significa que o x é maior do que 2. Se o x... E está próximo de 2. Então significa que o x menos 2 é maior do que 0 e está próximo de 0. Quando eu elevar a quarta potência, eu obtenho um número maior do que 0 e próximo de 0. E o x aqui, novamente, está se aproximando de 2. Então, vou estar no contexto numerador se aproximando de um número positivo e o denominador se aproximando de 0 por valores maiores do que 0. Mais infinito. Excelente, não é verdade? E o item F é o limite quando x tende a 2. Como os limites laterais são ambos mais infinito, esse limite aqui também vai ser mais infinito. Bacana, não é verdade? Bom, item G, vamos lá. O limite quando x tende a 3 pela esquerda de menos 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Então, como eu estou falando do limite à esquerda, significa que o x é menor do que 3 e está próximo de 3. Se o x é menor do que 3, o x menos 3 é menor do que 0 e está próximo de 0. Agora eu devo elevar ao quadrado, né? Ter um número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então isso significa que o x menos 3 ao quadrado está próximo de 0 e é maior do que 0. Então já sei que o denominador aqui, pessoal, está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0. E o numerador? O numerador é o número negativo. Qual caso eu estou? Nesse aqui, ó. Numerador, um número negativo, e o denominador está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0. Quanto é que dá isso? Menos infinito. Claro que eu estou fazendo com todos os detalhes, pessoal. Você poderia estar pulando etapa aí sem problema nenhum, tá? Agora, o limite à direita, né? O limite quando x tende a 3 pela direita. Significa que o x é maior do que 3 e está próximo de 3. E, portanto, o x menos 3 é maior do que 0 e está próximo de 0. Quando eu pego esse número positivo e elevo ao quadrado, obtenho um outro número positivo, né? Então isso significa que o x menos 3 ao quadrado é maior do que 0 e está próximo de 0. Então aqui o que a gente tem? O denominador está se aproximando de 0 por valores maiores do que 0 e o numerador é o número negativo. Opa, vai dar menos infinito também. Menos
infinito. E o item I, né, o limite quando x tende a 3. Como os laterais são ambos menos infinito, aqui você vai escrever, vai concluir que é menos infinito também. Lembrando, pessoal, que infinito não é número, tá? Nada de operar com infinito. Mais infinito, menos infinito, igual a zero, tá? Isso aqui só está te dizendo o que mesmo? Está te dizendo que quando x se aproxima de 3, por valores maiores ou menores do que 3, os f's desses x, as imagens desses x, a função decresce sem limite. Tudo bem? Próximo exemplo, agora um pouco mais interessante, na verdade. Calcular o limite quando x tende a 2 pela esquerda de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Então tá, pessoal. A fim da gente analisar bem o comportamento da função quando x se aproxima de 2 por valores menores do que 2, vamos fazer o estudo do sinal dessa função? Vamos encarar o denominador como sendo uma função f e vamos fazer o estudo do sinal dela, tudo bem? E a fim da gente fazer o estudo do sinal de qualquer função, a primeira providência é a gente determinar as raízes, né? Então, eu estou considerando o denominador como sendo uma função x ao quadrado menos 5x mais 6 e vou fazer o estudo do sinal dessa função. Para fazermos o estudo do sinal, primeira providência, determinar as raízes. Vamos lá? As raízes são x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É assim que você calcula as raízes. Vou determinar as raízes aqui por soma e produto. É claro que você pode aplicar aqui a fórmula de Bhaskara e determinar as raízes, tá? Mas resolver uma equação como essa, pessoal, no fundo, consiste em determinar dois números, né? Tal que a soma é o B com o sinal trocado e o produto é o C. Então, dois números, tal que a soma é 5 e o produto 6. 2 e 3, na verdade? Então, ó, x1 igual a 2 e x2 igual a 3. O que mais eu devo fazer na intenção de fazer o estudo do sinal dessa função? Um esboço gráfico. Vamos lá, ó. O gráfico dessa função é uma parábola, porque a função é do segundo grau, de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo, e vai tocar o eixo x em dois pontos, no 2 e no 3. Então, é algo mais ou menos assim, ó. 2, 3. E qual é a distribuição do sinal? A distribuição do sinal é a seguinte, ó. Mais, menos e mais. Excelente. O que esse estudo do sinal diz pra gente? Diz pra gente que se eu substituir x aqui por um número menor do que 2, eu obtenho um resultado positivo. Ou seja, as imagens dos x menores do que 2 são positivas. É verdade? São positivas. As imagens dos x maiores do que 3 também são positivas. E as imagens dos x entre 2 e 3 são negativas. Isso que é estudar o sinal de uma função. Então tá, pessoal, feito o estudo do sinal da função do denominador, a gente tem condições de determinar o valor desse limite. Primeiro pensando no numerador, que é o mais fácil, né? Olha, o numerador está se aproximando de 8, né? 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, que é um número positivo. Excelente. Já sei que o numerador está se aproximando de um número positivo. E o denominador, pessoal? Olha só. Eu estou fazendo x se aproximar de 2 por valores menores do que 2. Mas a função para valores menores do que 2 é positiva. Então, quando eu faço x se aproximar de 2 por valores menores do que 2, a função está se aproximando de zero por valores maiores do que zero. Então, vou ter essa situação aqui. Não é verdade? Quando isso acontece, o limite é mais infinito. Excelente, não é verdade? Bom, agora à direita, pessoal. Olha, eu quero calcular o limite quando x tende a 2 por valores maiores do que 2. O numerador continua se aproximando de um número positivo, de 8, e o denominador, olha só, eu devo fazer x se aproximar de 2 por valores maiores do que 2. Mas todo x maior do que 2 tem imagem negativa, tá vendo? Isso significa, então, que o denominador está se aproximando de zero por valores menores do que zero. Então, vou ter essa situação aqui, ó, que é menos infinito. E o limite quando x tende a 2? Como os laterais são mais infinito e menos infinito, na verdade, esse aqui não existe. Igual a não existe.
Bacana isso aqui, não é verdade? Vamos também aproveitar esse exemplo e calcular o limite quando x tende a 3. Ó, se eu quisesse calcular agora o limite quando x tende a 3, porque o 3 é uma raiz da função, ou seja, o 3 também vai zerar o denominador. Então, o limite à esquerda, o limite quando x tende a 3 pela esquerda, de tudo isso aqui, né? Não vou escrever a função toda não, para a gente ganhar um tempinho, tá? Bom, vamos lá. O numerador vai se aproximar de 18, né? 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 2, 18. Se aproxima de um número positivo. Vamos pensar no denominador agora? Eu estou considerando aqui o limite à esquerda de 3, ou seja, o x está se aproximando de 3 por valores menores do que 3. E esse x tem imagem negativa, tá vendo aqui? Tem imagem negativa. Significa que a função está se aproximando de zero por valores menores do que zero. Então, eu vou ter algo do tipo assim, ó, que vai dar menos infinito. Bacana, não é verdade? O limite à direita agora, ó, limite quando x tende a 3 por valores maiores do que 3. Opa, se x é maior do que 3, todo x maior que 3 tem imagem positiva. Significa que o denominador está se aproximando de zero por valores maiores do que zero. Então, vou ter isso aqui, que vai ser mais infinito. E, consequentemente, o limite quando x tende a 3 não existe, não é verdade? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre assíntota vertical, cuja definição é a seguinte, ó. Se limite de f de x quando x tende a pela esquerda é mais infinito ou menos infinito, ou limite de f de x quando x tende a pela direita é mais infinito ou menos infinito, dizemos que a reta vertical x igual a A é uma assíntota vertical. Pronto, aqui está a definição de assíntota vertical. Se o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é mais ou menos infinito, ou o limite de f de x quando x tende a pela direita é mais ou menos infinito, a reta x igual a A é uma assíntota vertical. Vamos pensar logo em termos gráficos o que está acontecendo, pessoal? Olha só. Vamos supor que o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a mais infinito. Graficamente, está acontecendo algo mais ou menos assim, ó. Aqui está o sistema cartesiano, né? Plano cartesiano, x, y. Aqui vai estar a reta vertical x igual a A. Por exemplo, aqui, ó. A reta vertical x igual a A. Aqui um azinho. E o gráfico de f faz mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a interpretação da síntese. Na verdade, graficamente falando, limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a mais infinito. Significa que quando x se aproxima de A por valores menores do que a função cresce sem limite. Tudo bem? Se fosse quando x tende a A pela direita, vamos mudar aqui um pouquinho, ó. X tende a A pela direita igual a menos infinito, por exemplo. O que estaria acontecendo? Aqui está a reta vertical x igual a A e o gráfico de f faria algo mais ou menos assim, ó. Aí a gente teria o limite de f de x quando x tende a A pela direita igual a menos infinito. Tudo bem? Esses limites vão ajudar bastante quando a gente estiver falando de construção de gráficos. Mas vamos lá. Tá aí a definição, um exemplo. Agora vamos fazer alguns exemplos. O exemplo está pedindo para a gente determinar as assíntotas verticais dessas funções. Como é que a gente deve proceder para determinar uma assíntota vertical? Bom, pessoal, a gente está estudando, conforme eu falei no início da aula, limites em que, quando você faz x tender a A, você obtém no numerador um número diferente de zero e no denominador você obtém o zero. Esse é o tipo de limite que nós estamos estudando. Portanto, para eu determinar as assíntotas de uma função, a primeira providência é determinar aquele x que zera o denominador. O x que zera o denominador vai ser o nosso azinho aqui. Tudo bem? Então vamos fazer isso? Aqui no primeiro item. Primeiro exemplo, determinar a assíntota da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 4. Qual é a conta que eu devo fazer? Eu devo determinar quais x zeram o denominador. Então você coloca assim, ó, x ao quadrado menos 4 igual a 0, significa x ao quadrado igual a 4, portanto x
igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que dá mais ou menos 2, né? X igual a mais ou menos 2. Muito bem, vamos responder agora. Quais são as assíntotas verticais do gráfico de f? São as retas x igual a menos 2, é uma assíntota vertical, e x igual a 2 também é uma assíntota vertical. Tudo bem, pessoal? Então, para determinarmos assíntotas verticais, o que eu devo fazer? Inicialmente, determinar os x que zeram o denominador. Agora, é claro que existem outras funções, pessoal, que não envolvem polinômios, como essas aqui, tais que existem assíntotas verticais também, tá? E aí é só outra história, por exemplo, a função tangente, a função logaritmo, tá? Mas, por enquanto, vamos trabalhar com essa. Bom, eu devo determinar aqui o x que zeram o denominador. Então, vamos lá. X ao cubo mais x ao quadrado menos 6x igual a zero. Observe que no primeiro membro eu tenho 3 parcelas, tá vendo aqui, ó? E as 3 parcelas têm um fator x em comum. Vamos colocar em evidência? X, abre parênteses. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado, mais x ao quadrado dividido por x vai dar x, menos 6x dividido por x, 6. Fecha parênteses, igual a zero. Um produto de dois números reais dando zero, um deles é zero. Então, significa que x é igual a zero. Ou o x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Bom, eu vou resolver aqui por soma e produto, tá, pessoal? Quais são os dois números, tal que a soma é o b com sinal trocado, ou seja, a soma é menos 1 e o produto menos 6. É o menos 3 e 2, a x1 igual a menos 3 e x2 igual a 2. Se você não se sente à vontade com isso, pode aplicar a fórmula de Bhaskara, né? A receita de bolo para resolver uma equação do segundo grau, e aí você vai achar o menos 3 e 2. Então, resposta aqui. Quais são as assíntotas verticais do gráfico de g, da função g? São as retas x igual a menos 3, x igual a zero, que corresponde ao eixo y aqui, na verdade, e x igual a 2. Pronto, aqui estão as assíntotas verticais do gráfico da função g. Agora o item C, um pouco mais interessante. O que eu devo fazer inicialmente? Determinar os números que zeram o denominador, ou seja, x ao quadrado menos 25 igual a zero, significa x ao quadrado igual a 25 e, portanto, x igual a mais ou menos 5. Excelente, pessoal. Só que tem o seguinte, a reta x igual a vai ser presta atenção, vai ser uma assíntota vertical se esse A zerar o denominador, mas ele não pode zerar o numerador, porque nós estamos estudando limites em que o numerador é um número diferente de zero e o denominador é zero, tá? Então, a reta x igual a vai ser uma assíntota vertical se esse A zerar o denominador, mas não zerar o numerador. Em vista disso, vamos verificar o 5. O 5 é claro que vai zerar o denominador, né? 5 ao quadrado dá 25, menos 25, zero. Agora, substitui x por 5 aqui, olha. 5 ao quadrado, 25. Menos 5 vezes 5, 25. Então, x igual a 5, ele está zerando tanto o numerador quanto o denominador. Isso não pode acontecer. E, portanto, a reta vertical x igual a 5 não é uma assíntota vertical. Bacana, não é verdade? Bom, agora vamos testar o menos 5. O menos 5 vai zerar o denominador, né? Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 25, zero. Até porque a gente impôs isso aqui, não é verdade? Vamos para o numerador. Vou substituir o x aqui por menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. 25 mais 25, 50. Não zerou o denominador. Portanto, a única assíntota vertical aqui, pessoal, olha, vai ser a reta x igual a menos 5. Na verdade, a resposta aqui, ó, a assíntota vertical vai ser a reta x igual a menos 5. Por que só ela? Porque esse menos 5 zera o denominador, mas não zera o numerador. O mais 5 não pôde porque ele zerou tanto o denominador quanto o numerador. Tudo bem, pessoal? Assíntota vertical.
Bom, pessoal, está na hora da gente formalizar, né, essas discussões que a gente teve até agora. Ou seja, está na hora da gente definir formalmente o que significa limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito ou menos infinito. Tudo bem? Bom, vamos pensar graficamente primeiro? Inicialmente vamos pensar graficamente. O que eu tenho aqui, pessoal? O gráfico de uma função f, x igual a reta x igual a é uma assíntota vertical, e a gente observa que o limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito. Tá vendo aqui? Ó? Limite de f de x quando x tende a é igual a mais infinito. Quando x se aproxima de a tanto por valores menores do que a ou maiores do que a, os valores de f de x estão crescendo sem limite. Bom, isso significa o seguinte, pessoal, que qualquer que seja o número m positivo que você pensar, por maior do que seja, vai existir um intervalinho de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalo tem imagem maior do que esse m. Vou repetir para você. Dizer que o limite de f de x quando x tende a A igual a mais infinito significa que qualquer que seja o número real m maior que zero que você pensar, vai existir um intervalinho de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalinho tem imagem maior do que esse m. Então, por exemplo, vamos supor que eu pensei aqui nesse m aqui, olha, nesse m aqui, ó, tá? Um m. Bom, então vai existir um intervalinho de centro em A em raio e raio delta, tal que todo x desse intervalo tem imagem maior do que m. Observe. Aqui, olha só, eu consegui um intervalinho, tá vendo? Esse intervalinho aqui. Tal que todo x desse intervalo tem imagem maior do que m. Olha, as imagens dele são todas maiores do que m. Mas esse intervalinho tem um probleminha, na verdade, porque ele não tem centro em A. Mas não tem problema. Se eu conseguir esse, qualquer outro intervalo menor do que ele, né, que tenha centro em A, vai satisfazer a condição. Então, por exemplo, você pode considerar, então, agora, ó, esse intervalinho aqui, ó. Ele tem centro em A e raio delta. Aqui, então, vai ser A menos delta, aqui A mais delta. Observe, todo x desse intervalinho, vai ter imagem maior do que m. Tem imagem maior do que m. Tudo bem? Isso que significa dizer que o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito. Significa que, para qualquer m que você pensar, por maior que seja esse m, vai existir um intervalinho de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalinho tem imagem maior do que esse m. Tudo bem, pessoal? Vamos escrever isso agora? Então vamos lá, hein? Inicialmente eu vou escrever aqui o limite de f de x quando x tende a A. Vai ser mais infinito, quando acontecer o quê? De acordo com nossas discussões, quando para todo m maior do que zero que você considerar, existe um delta maior que zero, tal que se x pertence, vou dar a definição em intervalos primeiro, tá? Se x pertence ao intervalo A menos delta, A mais delta, e x diferente de A, e x diferente de A, então f de x maior do que m. Pronto, está aqui a definição precisa de limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito. Logicamente, pessoal, a gente deve considerar aqui, né, uma função f definida em algum intervalo aberto que contenha a, exceto possivelmente no próprio a. O que acontece no a não interessa. Bom, vamos escrever agora a definição usando módulo? Vamos lá. Usando o módulo, a definição fica assim. Limite de f de x quando x tende a A vai ser igual a mais infinito, significa que para todo m maior que zero, que você considerar, vai existir um delta maior do que zero, tal que, como é que a gente escreve isso aqui? Em módulo, tal que zero menor do que módulo de x menos a,
que é menor do que delta, implica f de x maior do que m. Pronto, definição precisa de limite de f de x quando x tende a A igual a mais infinito. Bom, pessoal, e como é que ficaria a definição de limite de f de x quando x tende a A igual a menos infinito? Não vou escrever, só vamos discutir aqui. Ó. Ficaria assim, limite de f de x quando x tende a A igual a menos infinito significa que para todo m menor do que zero, agora tem que ser m menor que zero, que você considerar, vai existir um delta maior que zero, tal que, se x pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, e x diferente de a, então f de x menor do que m. Tudo bem, pessoal? Essa é a definição precisa de limite de f de x quando x tende a igual a menos infinito. Vamos fazer um exemplo para a gente finalizar esta aula? Esse exemplo, pessoal, pede para a gente usar a definição de limite, né? Use a definição de limite para demonstrar que limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado igual a mais infinito. Então tá, a gente tem que usar a definição de limite, né? Tá aqui a cola, para demonstrar que o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero é igual a mais infinito. Então vamos organizar as ideias? Vamos lá, vamos lá. Demonstração, vamos ver como é que a gente faz isso. O que eu devo mostrar, pessoal? Olha só. Devemos mostrar que, devagarzinho, com todos os detalhes para que todos acompanhem. Devemos mostrar... Estou olhando para a definição, tá? Mostrar que para todo dado m, vamos colocar assim, ó, dado m maior do que zero, dado m maior do que zero, existe um delta maior do que zero que satisfaz a seguinte condição, ó, tal que zero menor do que módulo de x menos a, né? Quem é o a aqui no meu limite, pessoal? O meu a no limite é o zero. Então, tal que zero menor que módulo de x menos zero, que é o próprio x, menor do que delta, implica em que, olha, f de x maior do que m. Quem é o f de x aqui? É 1 sobre x ao quadrado. Implica em 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Tá, pessoal? Então, de acordo com a definição de limite, eu tenho que mostrar que, dado um m maior que zero qualquer, eu tenho que exibir, né, mostrar que existe um delta maior que zero que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de x, que é menor que delta, implica em 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Então tá. Vamos lá, continuando. Vamos escrever assim, ó, para isso, considere m maior que zero, considere m maior do que zero, um número real dado, e observe que, vou trabalhar um pouquinho aqui com essa desigualdade, tá? 1 sobre x ao quadrado, vou colocar aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado maior do que m é equivalente a escrever o quê? A x ao quadrado menor do que 1 sobre m, né? X ao quadrado menor do que 1 sobre m. Isso, quando você inverte as frações, o sinal da desigualdade você tem que trocar, tá? Isso é equivalente a escrever o seguinte, ó, raiz quadrada de x ao quadrado menor do que raiz quadrada de 1 sobre m. Isso eu posso fazer sem problema nenhum, né? Extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Muito bem. Isso é equivalente a escrever o quê? Olha, a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Menor do que raiz quadrada de 1 é 1 mesmo sobre a raiz quadrada de m. Isso, módulo de x menor que 1 sobre raiz quadrada de m.
O bacana disso aqui que a gente fez, pessoal, é que todas essas passagens são equivalências. Todas são equivalências. Então, significa que isso aqui implica nisso e isso aqui implica nisso. Não é verdade? Vamos fazer esse rascunho aqui. Eu tenho que módulo... Até vou escrever aqui, ó. Módulo de x menor do que 1 sobre raiz de m implicou em quê? Em 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Não foi isso que a gente observou aqui? Módulo de x menor que 1 sobre raiz de m implicou isso aqui. Vou escrever. O que eu estou procurando? Estou procurando um delta, dado um m qualquer, estou procurando um delta que cumpre essa condição aqui. Mas olha só, o que você acha da gente considerar esse delta aqui, ó, esse delta aqui, como sendo o 1 sobre raiz de m? Porque se o delta for 1 sobre raiz de m, a condição fica satisfeita. Porque tem coisas iguais aqui, tá vendo? Então, dado m maior do que zero, o delta que a gente vai escolher, que a gente vai tomar, é 1 sobre raiz de m. Então vamos lá. Assim, continuando a escrita, ó, assim, tomando delta igual a 1 sobre raiz de m, 1 sobre raiz de m, temos 0 menor que módulo de x, que é menor do que delta, implica em 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado maior do que m. Acabou. Isso mostra, só finalizando agora, ó, isso mostra que o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a mais infinito. Excelente, acabou, pessoal. Então tá aí, pessoal, limites infinitos. Eu sei que essa aula ficou, né, ficou grande, mas a gente precisava falar de todos os detalhes, não é verdade? Lembrando que eu deixei aí para você uma lista de exercícios com a resolução comentada. Então, tente fazer os exercícios. Caso não consiga, aí sim você dá uma olhadinha na resolução comentada que eu deixei aí para vocês. Tudo bem, pessoal?